Aleluia. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 3. Podemos ler, amém? Diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e com um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Agora, Apocalipse capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Só até aqui. Fecha seus olhos por um instante. Querido Jesus, te louvamos, ó Pai Santo, pela Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, fala aos nossos corações, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor. Edifica a Tua igreja ainda mais nessa noite. Tenha liberdade para falar aos nossos corações. Nós abrimos o coração para ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Pode sentar-se. Glória a Deus. O apóstolo João, irmãos, o evangelista João, já no final da sua vida, ele foi preso numa ilha chamada Ilha de Patmos, preso por pregar a palavra de Deus. E ali na Ilha de Patmos, ele tem algumas revelações de nosso Senhor Jesus Cristo. E essas revelações, alguma parte dessa revelação, ele escreveu no 1º capítulo de Apocalipse, no 2º e no 3º. No 4º capítulo, o Senhor Jesus ele vai além. Ele abre uma porta no céu e ele chama João ao céu. João literalmente vai ao céu. João ele é arrebatado ao céu, porque Jesus ele sempre tem um além para as nossas vidas. Ele sempre tem algo a mais do que aquilo que nós esperamos. Chegando no céu, logo de cara, João identifica, está dando microfonia aqui, irmãos. Ainda no capítulo 4 de Apocalipse, João, então, logo de cara, ele identifica um trono, que é o trono de Deus Pai. E chegando ali, quando ele observa o trono de Deus Pai, certamente nós não podemos imaginar, agora acabou o retorno. Aleluia. Vai dar certo. E quando João identifica aquele trono, e certamente nós não podemos imaginar que revelação gloriosa é, não chega nem perto daquilo que nós podemos imaginar o trono de Deus Pai. Mas João ele relata, ainda no capítulo 4 de Apocalipse, que à destra, à direita de Deus Pai, havia um livro. E ele observa que esse livro estava selado com 7 selos. Já no capítulo 5, onde nós lemos,
João agora ele observa que surge então, passa um anjo, e a Bíblia vai dizer que é um anjo forte, não era um anjo comum, não era um anjo qualquer, mas um anjo que tinha uma patente alta na hierarquia dos anjos. E aquele anjo, ele brada com grande voz, com uma estrondosa voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de desatar os selos desse livro? E João, ele entende a importância daquele livro para a humanidade, mas naquele momento entende-se ainda que ninguém no céu, que ninguém na terra, que ninguém debaixo da terra e em nenhum outro lugar era digno de abrir aquele livro. Mas João, ele estava ali como homem como nós. Ele foi arrebatado, mas ele estava ali como homem. E ele tem uma reação de homem. E João, dada a importância daquele livro, João começa a chorar. E diz a Bíblia que ele chorava muito. E talvez seja esse o único momento onde houve choro no céu, porque João estava ali como homem. Mas naquele momento surge então ao lado de João um ser celestial, que a Bíblia vai chamar de ancião. E aquele ancião, ele conforta João, dizendo: João, não chores, João. João, fica tranquilo, João. Eis ali, assentado no trono, o leão da tribo de Judá. Ele é digno de abrir o livro. Ele é digno de desatar os selos desse livro. Ele é digno. E quando a gente fala dignidade, quando a Bíblia fala dignidade, nós precisamos entender, não é alguém que tinha uma vida de pecado, que se arrependeu e que mediante a graça ele passou a ser digno de abrir aquele livro. Não, era alguém que tinha uma história de santidade, era alguém que tinha uma história de dignidade, e não uma história com início e fim, mas uma história eterna. Era alguém que tinha condição de chegar diante do trono de Deus Pai e tomar o livro. Deus não deu o livro a Jesus. Jesus, ele não negociou o livro, ele tomou o livro da mão de Deus Pai. E diante dos princípios divinos e eternos, puro, santo, glorioso e perfeito de Deus Pai, ele não se mexeu. Por que ele não se mexeu? Porque aquele que tomou o livro era digno. Ele era digno. E quando aquele ancião conforta João, ele é digno de abrir o livro. João, então, naquele mesmo momento, ele olha, então, para onde aquele ancião apontou. E ao olhar para aquele trono, João, então, ele observa e ele não vê o leão. Ele busca o leão, mas ele não vê o leão. A Bíblia vai dizer que ele enxerga um cordeiro. E o detalhe, um cordeiro que havia sido morto, mas estava vivo. Estava ressuscitado, porque ele morreu, irmãos, mas ele ressuscitou. Aleluia! Eu paro aqui então, irmãos, a narrativa bíblica, para a gente fazer uma breve análise desse texto, para então entrarmos na mensagem. Nós observamos aqui que nós temos dois seres completamente distintos. De um lado nós temos João, um ser humano, de outro lado nós temos o ancião, um ser celestial. Aquele ancião, quando ele olha para o trono, ele olha com a perspectiva de alguém que mora no céu, com o olhar crítico de alguém que está no céu, de alguém que vive no céu, de alguém que mora no céu. E diz a Bíblia que aquele ancião enxerga um leão, um animal que é símbolo de força, de domínio, de poder, de autoridade, alguém que manda, alguém que reina, alguém que governa. Mas do outro lado havia João, um ser humano, e João, ele olha para o mesmo trono, mas agora com a perspectiva, com o olhar crítico de alguém que mora na terra, de um ser humano, e com essa perspectiva, com esse olhar crítico de um ser humano, de um ser terrestre, ele olha para o mesmo trono, mas ele não vê um leão, ele vê um cordeiro, um animal que é símbolo de humildade, de simplicidade, de submissão, de obediência e de muitas vezes sacrifício. Nós temos então um ser humano e um ser celestial, um leão e um cordeiro. Pois bem, irmãos, que tipo de mensagem prática essa palavra pode trazer para nossas vidas nessa noite?
Se nós voltarmos um pouco na história, mais precisamente no texto que nós lemos, no capítulo 53 do profeta Isaías, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele haveria de levantar do céu, de levantar do seu trono no céu, se despir da sua glória, se fazer homem, se encarnar, descer ao mundo e se entregar a sua própria vida, por amor à minha vida e por amor à sua vida. Mas ainda em Isaías capítulo 53, nós vamos ver que ele faria isso como um cordeiro, exatamente como um cordeiro, assim como um cordeiro. Ele é levado em direção ao matadouro, assim Jesus Cristo, ele traçaria um caminho como um cordeiro em sacrifício vivo diante de Deus Pai, por amor à humanidade, por amor à minha vida e por amor à sua vida. E ainda em Isaías capítulo 53, nós vamos ver que ele também faria isso como uma ovelha, assim como uma ovelha muda é levada perante os seus tosqueadores, assim também ele seria entregue, ele não abriria sua boca, mas ele faria tudo em total obediência e submissão à vontade de Deus Pai, à vontade do seu Pai Celestial que está no céu, e isso por amor à minha vida e à sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer pela minha vida e pela sua vida e por toda a humanidade. Adiantamos então um pouco mais a história e vamos agora no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, onde nós vamos ver o outro João, o João Batista, aquele que comia gafanhoto, tomava mel silvestre, que vivia no deserto, a voz do que clama no deserto. E esse João Batista, em um determinado momento, ele olha a uma certa distância e ele enxerga o seu primo, ao qual ele não via há muito tempo, e naquele momento explode no seu interior uma alegria, um gozo inefável por ver o seu primo. Quem era o seu primo, que na época era conhecido e ainda hoje é conhecido como Jesus de Nazaré. E quando ele identifica o seu primo a uma certa distância, explode uma alegria, um gozo na sua alma, um gozo inefável que ele não consegue se controlar, e como a voz do que clama no deserto, ele olha, aponta e fala diante de todos: eis ali, é ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Naquele momento explode aquela alegria dentro do profeta, dentro de João Batista, mas não pelo fato dele estar vendo seu primo, mas pelo fato dele se lembrar da profecia do profeta Isaías, não pelo fato dele estar vendo a profecia se cumprindo, mas pelo fato dele estar vendo na sua frente o único que era digno de cumprir a profecia, porque ele é digno, o único que seria santo o suficiente para se entregar em prol à minha vida e à sua vida. Continuamos a história, vamos agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, e nós vamos ver esse Jesus, então, entrando num belo jardim chamado Getsêmani, que significa prensa de azeite. E ali naquele jardim, Jesus dobra os seus joelhos para orar, e naquele momento começa a ser derramado sobre Jesus algo terrível, um cálice, o cálice da ira de Deus, um cálice que não era dele, um cálice que ele não precisava tomar, um cálice que era meu e que era seu, um cálice que era da humanidade, mas ele tomou sobre si, e começa a ser derramado sobre ele ali aquele cálice de ira. O que era aquilo? Eram os nossos pecados, irmãos. Os nossos pecados começam a ser derramados sobre Jesus, e Jesus estava ali prostrado naquele lugar, um homem santo, puro, lindo, perfeito, prostrado naquele lugar. Ele começa a receber sobre si então o pecado da humanidade, e foi algo tão terrível que a gente não consegue descrever, a gente não consegue explicar em palavras, mas para nós termos uma ideia, Mateus não vai dizer, mas João vai dizer que o seu suor começa a se tornar em grandes gotas de sangue. Jesus estava literalmente numa prensa de azeite, ele estava sendo comprimido pelo pecado da humanidade, ao ponto do seu sangue ser expulso do seu corpo. Começa ali então o caminho do Cordeiro de Deus em direção ao matadouro.
Adiantamos um pouco mais a história, ainda em Mateus capítulo 26, nós vamos ver que ali em Getsêmani ainda Jesus é traído, que ainda ali em Getsêmani as pessoas começam a bater, a esbofetear a Jesus, ali Jesus é preso, mesmo sendo santo, puro, perfeito, ele é preso. Entramos no capítulo 27 de Mateus, vamos ver que as pessoas continuam a bater em Jesus, a cuspir em Jesus, a esbofetear a Jesus, a maltratar a Jesus, até que no capítulo 27, no versículo 26, os homens começam a açoitar a Jesus, começam a chicotear a Jesus. E nós precisamos aqui entender ainda, irmãos, que quando nós falamos em açoitar em Jesus, aquelas pessoas que batiam em Jesus eram soldados romanos, portanto eram homens que sabiam bater, eram homens que sabiam manusear aquele instrumento de tortura, portanto aquele chicote ele não apenas marcava a sua pele, mas ele rasgava a sua carne, dilacerava os seus músculos, feria os seus ossos. E não foi apenas uma vez, mas foi pelo menos 39 vezes. Era algo terrível que Jesus estava passando ali por amor à minha vida e por amor à sua vida. E nesse momento a gente começa a questionar algumas coisas, porque nós entendemos perfeitamente que Jesus precisava levantar do seu trono, descer ao mundo, se encarnar, se entregar por amor à minha vida e à sua vida, e se entregar e morrer por amor à nossa vida como sacrifício puro santo diante de Deus. Mas por que sofrer tanto assim? Por que tanta humilhação? Por que ser rasgado, ser cortado pelos chicotes? Será que era necessário tudo isso? E eu te digo que sim, meu irmão. Sabe por quê? Porque o sacrifício de Jesus na cruz, ele vai muito além de nos levar para o céu. Se fosse só nos levar para o céu, já seria extremamente suficiente. Mas não podemos minimizar o preço que Jesus pagou por amor à nossa vida. Ainda voltando a Isaías 53, nós vamos ver no versículo 4 que verdadeiramente Ele tomou sobre si. Aquelas chicoteadas não eram dele, era nossa, era minha, era da humanidade. Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava lá sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos libertos, nós somos curados. Não podemos minimizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se fosse só nos levar para o céu, já seria extremamente suficiente. É o nosso alvo maior, é o nosso objetivo maior, mas vai muito além. O sacrifício de Jesus na cruz hoje, Ele te cura, hoje Ele te sara, Ele te liberta, Ele te dá vida. Pensa que acabou, irmãos? Não, não acabou. Voltamos a Mateus 27, agora no versículo 29. Os homens confeccionam uma coroa de espinhos e cravam no seu crânio, cravam na sua cabeça. Certamente nós temos ideia do que é ter um espinho na ponta de um dedo ou no pé, mas certamente não temos ideia do que é ter uma coroa com grandes espinhos cravados no seu crânio, lhe imputando uma dor terrível, uma dor infernal que vai do cérebro, da mente até a planta dos pés, algo terrível, algo que a gente não consegue expressar, não consegue dizer. Agora Jesus está tomando sobre si os nossos pecados, todo rasgado e com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E o mais lindo desse espetáculo terrível é que Ele não abriu a sua boca. Como uma ovelha muda, Ele foi entregue diante dos seus tosquiadores. Grande foi o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. E o fato dele não abrir a sua boca nos revela algo muito interessante, algo glorioso e extraordinário. Porque diante daqueles homens que estavam assistindo aquele espetáculo terrível, ali estava o Cordeiro de Deus sendo entregue. Diante de Deus no céu, ali estava o seu Cordeiro. Diante dos anjos, diante dessa igreja de toda a humanidade, ali estava o Cordeiro de Deus, sendo entregue por amor à humanidade. Mas Ele não abriu a sua boca. Aquela coroa de espinho, irmãos, ela tentou de tudo. Arrancar um ai, arrancar uma murmuração, arrancar um questionamento, tentar fazê-lo desistir, mas Ele não abriu a sua boca.
Estava o cordeiro em direção ao matadouro sendo entregue, mas diante daquela coroa de espinho não estava apenas um cordeiro, ali estava alguém que lutava, alguém que resistia, alguém que lutava por amor à nossa vida, alguém que vencia. Ali estava caminhando o leão da tribo de Judá, porque cordeiro não luta, irmãos, quem luta é leão. O cordeiro seguia sendo entregue, o leão seguia vencendo por amor às nossas vidas. Prego na mão direita, prego na mão esquerda, prego nos pés, e agora ele está pendurado na cruz do Calvário. Mas ele não abriu a sua boca, ele lutou, ele resistiu, ele venceu o pecado, ele venceu os nossos pecados sendo derramados sobre ele venceu a coroa de espinho, ele venceu o chicote, ele venceu a cãibra, ele venceu a sede, ele venceu a angústia, ele venceu a cruz, até que em Mateus capítulo 27, 50, morre o Cordeiro de Deus, mas vence o leão da tribo de Judá. Ele venceu, irmãos, para abrir o livro, ele venceu para salvar a minha vida e para salvar a sua vida. Pensa que acabou, irmãos? Não. 1 de Pedro 3,18 diz que pelos nossos pecados ele foi condenado. Mas quem disse que o inferno pode conter aquele que é mais santo do que todos os santos? 3 dias foi o suficiente para ele vencer todos os demônios, para ele vencer o inferno, para ele vencer o diabo e tomar na sua mão a chave do inferno. E agora ele é rei no céu, rei na terra e também manda no inferno. Aleluia! Pensa que acabou, irmãos? Não. Faltava faltava a morte. Onde estava a morte? Estava comemorando, ela acabava de matar o Cordeiro de Deus. Mas 1 Coríntios 15, 54, vem o leão da tribo de Judá, e tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, os seus aguilhões? Está nas mãos do leão da tribo de Judá, que ao terceiro dia ressuscita, o Cordeiro de Deus, se assenta no trono no céu, e vive e reina para todo sempre. Apocalipse 1, 27, fui morto, mas estou vivo, e tenho nas mãos a chave da morte do inferno. É por isso, irmãos, é por isso que quando João olha, ele vê um cordeiro, quando o ancião, o ser celestial, olha, ele vê um leão, porque aquele ancião, ele olha com a perspectiva celestial. João, ele estava nos representando, homens e mulheres, seres humanos, mas precisamos entender hoje o seguinte: a partir do momento em que o sangue foi derramado, o véu foi rasgado de cima a baixo, e o meu nome e o seu nome foi escrito no livro da vida nos céus. E a partir desse momento, nós podemos olhar para o trono também com a perspectiva de um ser celestial, porque nós somos cidadãos dos céus. Por isso que hoje nós olhamos sim, e vemos o Cordeiro que salvou a minha vida e a sua vida, mas precisamos olhar para o trono e enxergar o leão da tribo de Judá, aquele que reina, aquele que tem nas suas mãos todo o poder, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agora entenda uma coisa, irmãos, aquele ancião em mais 23, ele se prostra diante do leão e o adora o dia e noite, o tempo todo, em todo o tempo, mas não foi por eles que Jesus morreu. Jesus morreu foi por mim e por você. Portanto, se eles o glorificam, quanto mais eu tenho que glorificá-lo, quanto mais eu tenho que exaltá-lo, quanto mais eu tenho que adorá-lo. Os anjos louvam e adoram o tempo todo, em todo o tempo, mas não foi pelos anjos que ele morreu, foi por mim e por você. Portanto, abra a sua boca e glorifica, irmãos. Glorifica porque ele é digno, exalte a ele porque ele é digno, glorifica a ele, não apenas o Cordeiro, mas também o leão, porque ele morreu e venceu. Como o Cordeiro ele morreu, como o leão ele venceu e reina sobre tudo e todos. Aleluia! Pensa que acabou, irmãos? Não podemos minimizar o sacrifício de Jesus na nossa vida. Ele vai muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Ainda Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, vai nos dizer que Jesus Cristo, com teu sangue ele nos comprou para Deus, e para o nosso Deus ele nos instituiu reis e sacerdotes para reinar sobre essa terra. O que isso significa? Eu te explico.
Na carta aos Romanos, capítulo 12, nós vamos entender pelo contexto que nós, igreja, nós somos corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja. Uma lógica bem simples, nós podemos muito bem entender que não dá para se separar o corpo da cabeça. Igreja não pode se separar de Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. Nós estamos aqui, mas estamos ligados lá, no trono do leão, no trono do cordeiro. Nós estamos diretamente ligados a Cristo. Dentro de uma lógica ainda muito bem simples, nós podemos entender que se Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é o cabeça dessa igreja e nós somos o corpo de Cristo, o Cordeiro de Deus, é muito fácil entender que o sangue que é bombeado na cabeça é o mesmo sangue que é bombeado no corpo. Isso significa que nessa noite, nas veias dessa igreja, está passando o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue que cura, o sangue que lava, o sangue que purifica, o sangue que te santifica. Você está enfermo, irmãos, o sangue está passando aí, está curando agora. Você está em pecado, o sangue te lava, o sangue te purifica, o sangue te santifica, o sangue te renova, o sangue te dá vida, e vida em abundância. O sangue tira a depressão, o sangue te dá alegria, o sangue te dá uma nova vida nessa noite. E o sangue está passando aqui, irmãos, nas veias dessa igreja. Aleluia! Pensa que acabou, irmãos? Jesus tem muito mais para mim e para você. Esse mesmo Cristo, o Cordeiro de Deus, Ele também é o leão da tribo de Judá. E se Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, é o cabeça dessa igreja, isso significa que nas veias dessa igreja passa sangue que tem características de leão. E do leão da tribo de Judá, não é de qualquer leão. Vamos entender isso de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, ou seja, diante de Deus, nós somos ovelhas. Diante de Deus, nós somos ovelhas. Mas o mesmo texto, Tiago 4,7, vai nos dizer: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Diante de Deus, você é ovelha. Diante do diabo, você é leão. Aleluia! Diante da igreja, você é ovelha. Diante do mundo, você é leão. Diante da palavra, você é ovelha. Diante das enfermidades, você é leão. Diante do ministério da igreja, você é ovelha. Diante dos demônios, você é leão. Efésios 6, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades malignos que operam nas atmosferas celestiais. O que nós precisamos, irmãos, é o que foi muito bem nos ensinado aqui pela manhã, é nos posicionarmos como igreja, é levantar e erguer e entender que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Ele nos dá autoridade de rei e de sacerdote para reinar sobre essa terra. O que precisamos é nos posicionar, rei, leão, sacerdote, cordeiro. Temos características sim de cordeiro, mas temos características sim de leão, e não é de qualquer leão, é do leão da tribo de Judá. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Na minha mão é uma Bíblia, na sua boca é o rugido do leão. Portanto, se posicione diante da sua família e ruja como leão, como aquele que tem autoridade de Jesus Cristo, como aquele que tem autoridade do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Se posicione lá no seu emprego, se posicione na sua casa, se posicione na rua, se posicione na igreja. Quando nós levantamos para orar pelos enfermos, nós precisamos entender que nós somos o corpo de Jesus Cristo. Nós precisamos nos posicionar, irmãos, e nos levantar como filhos de Deus, como servos de Deus, como alguém que foi chamado por Jesus para reinar sobre essa terra. O problema que existe hoje é que muitos crentes
se posiciona como ovelha diante do diabo, diante do pecado e diante do mundo. E o que acontece é como nos diz lá em 1 Pedro, que o diabo ele anda ao nosso derredor fazendo o quê? Rugindo como leão. Mas a Bíblia não diz que ele é leão, ele ruge como leão porque ele quer colocar medo nos crentes que se comportam diante dele como ovelha. Mas a partir do momento em que a gente toma posse da promessa que está escrita na palavra de Deus, nós vamos entender então que a Bíblia diz que ele, na verdade, é uma serpente. E em relação a isso, Jesus falou em Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, o diabo e os demônios, e as enfermidades, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E nada vos fará dano algum. Não podemos, irmãos, minimizar aquilo que Jesus pagou na cruz do Calvário. Não podemos minimizar o valor do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tome posse da autoridade que Ele te deu. Lembre-se, nas veias dessa igreja passa o sangue do Cordeiro de Deus, nas veias dessa igreja passa o sangue do leão da tribo de Judá. Nós somos sim ovelhas, ovelhas diante de Deus, ovelhas diante da palavra, ovelhas diante do ministério, ovelhas diante do pastor e diante do irmão, mas diante do mundo e do diabo, nós somos leão. Nós temos característica de leão, e aquele que nos garante, ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno, todo o poder, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia! Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos. Isaías 55:11, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela fará aquilo para que eu a designei. Assim deve ser, irmãos, a palavra que sair da sua boca, na sua casa, na sua família, na igreja, onde você colocar a planta dos seus pés. Amém.